Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Enquanto isso, Janete desabafa dizendo que é uma humilhação ser obrigada a aceitar Juliana morando na mesma casa. Mas Mariana conforta dizendo que será por pouco tempo, já que Marco Antônio está se esforçando para providenciar uma nova casa para que eles se mudem. Janete insiste que Juliana não deveria nem ter entrado novamente ali, depois de ter avançado nela como uma onça. Mas Mariana pede que ela se coloque no lugar de Juliana, lembrando todo o sofrimento que ela passou. Janete então acusa Mariana de estar defendendo Juliana, mas Mariana argumenta que quem deve pedir perdão a Juliana são todas elas, já que a fizeram sofrer tanto por causa do filho. Mariana confessa que já pediu perdão, e quando Janete pergunta se isso é verdade, ela explica que a volta da criança para casa tirou um peso imenso de seu coração, algo que Janete diz não ter acontecido com o dela. Janete, tomada pela mágoa, alega que Marco Antônio perdeu toda a dignidade, mas Mariana questiona se Janete preferia que ele continuasse se perdendo nos braços de tantas mulheres como fazia antes, ao que Janete responde friamente que sim, que preferia. Em outro diálogo, Maria observa Leonora e pergunta o que é aquilo que ela está segurando. Leonora responde, mas Maria interpreta errado e diz que o que ela queria dizer era alcachofra. Leonora explica que, na Itália, o nome correto é carciofo, e Maria, curiosa, pergunta o que Leonora pretende fazer com aquilo. Leonora responde que deseja cozinhar, mas Maria se opõe de imediato, dizendo que não pode, pois se trata de uma flor e pode ser até venenosa, afirmando que ninguém da casa vai comer. Janete, com ironia, aposta que Mateu irá comer sim, e que, se fosse venenoso, não haveria mais nenhum italiano vivo na Itália. Maria, ainda surpresa, comenta que Leonora sempre aparece com novidades estranhas, mas Leonora garante que irá preparar o prato, e se ninguém gostar, ela levará para a colônia. Enquanto isso, Juliana observa seu filho com ternura e comenta que eles terão que aprender a viver sem um pai, dizendo que aparentemente a vida quis assim, mas se confola, lembrando que Francesco quem colocou o nome no menino. Mariana pede licença para entrar e Juliana permite sua entrada. Mariana pergunta como está o filho de Juliana e ela responde que está bem, mas avisa que, se Mariana veio falar de Janete, prefere não ouvir, pois já é um grande sacrifício viver sob o mesmo teto que ela. Mariana explica que essa questão Marco Antônio já está resolvendo e logo será diferente. Mas Juliana ressalta que não aguenta mais conviver na mesma casa, tendo de olhar para Janete todos os dias, expressando sua exaustão e dor. Mariana, em uma tentativa de trazer reflexão, pede para Juliana considerar o carinho e a dedicação que Francesco sempre demonstrou por ela, ressaltando também o quanto Marco Antônio a ama, lembrando que ele sofreu profundamente quando Juliana foi embora da casa e deixou um vazio na vida de todos, mas especialmente no coração dele. Juliana questiona como poderia nutrir qualquer sentimento por Marco Antônio tendo a mãe que ele tem, revelando assim sua dor e dificuldade em separar os sentimentos pessoais do rancor contra Janete. Mariana insiste dizendo que o que aconteceu com o filho de Juliana foi tão grave que acabou até mesmo com o casamento de Francesco, contando que, depois de tudo, Francesco chegou a mandar Janete dormir no quarto de hóspedes. Tamanha foi a ruptura entre eles. Mas Juliana afirma que nada disso importa, pois jamais conseguirá perdoar Janete e deixa claro que, enquanto permanecer naquela casa, deseja que Janete não entre em seu quarto de forma alguma. Mariana pondera que existe a possibilidade de Janete tentar, mas Juliana se mantém firme e responde que, caso isso aconteça, ela pegará o filho imediatamente e irá embora dali. Em seguida, a cena se desloca para Paola, que vai até a casa bancária, onde o Francesco comenta que tem em mãos uma relação com os nomes das fábricas de macarrão existentes na cidade, chegando inclusive a citar algumas delas. Paola admite que não sabia que havia tantas fábricas assim, e Francesco dá a entender que existe ainda mais do que aquelas listadas. Marco Antônio ressalta que o macarrão fabricado ali não fica devendo em nada aos produzidos na Itália, ao que Francesco comenta que o macarrão de Paola é de qualidade muito superior. Paola agradece o elogio, mas ressalta que não será nada fácil iniciar sua própria fábrica, e Francesco concorda, reconhecendo as dificuldades. Paola então diz que precisa ir embora, pois seu pai e sua mãe estão em São Paulo, e Francesco despede-se dizendo que conversarão depois. Marco Antônio pergunta se Francesco está pensando em investir no negócio de macarrão, mas Francesco explica que havia prometido ajudar Paola, só que, diante das circunstâncias atuais, fica inviável se lançar em loucuras, já que uma fábrica de macarrão montada no fim de um quintal dificilmente teria futuro. Nesse momento, Inês abre a porta de casa e encontra Angélica, que cumprimenta dizendo bom dia e pergunta se Paola está.
Ao ser informada que Paola ainda não chegou, Angélica diz que voltará mais tarde, mas Inês insiste em saber quem a procurava, e Angélica responde dizendo seu nome. Inês pede então para que ela entre e fique à vontade, revelando surpresa por não imaginar que aquela fosse a Angélica, pois aparentava ser apenas uma menina, mas Angélica corrige dizendo que é uma mulher casada. As duas se apresentam formalmente, e Angélica afirma ser um prazer conhecer Inês. Mesmo assim, ela avisa que Paola vai demorar e que deveria voltar depois, mas nesse instante Anacleto aparece e pergunta quem é a moça. Inês explica que se trata de Angélica, esposa de Augusto, e Angélica encara Inês em silêncio. Anacleto, desconfiado, questiona o que Angélica foi fazer ali, mas ela responde que já estava de saída, quando Inês insiste para que espere Paola, assegurando que ela não demora. Inês ainda pede para Anacleto não olhar daquela forma, lembrando que Angélica e Paola são amigas, e Anacleto acaba concordando, dizendo que enquanto esperam poderiam conversar, mas Angélica afirma que não tem nada a dizer. Tentando quebrar o silêncio, Inês menciona o nome de seu marido e acrescenta que Paola tinha ido à casa bancária, mas logo estaria de volta. Inês reforça a impressão de que Angélica parece uma criança, ao que Angélica retruca dizendo que não é nenhuma criança. Nesse ponto, Inês revela saber que Angélica está esperando um filho de Augusto, e Anacleto começa a xingar o marido de Angélica. Sentindo-se ofendida, Angélica afirma que não foi até ali para ouvir insultos dirigidos ao seu marido. Anacleto então pede desculpas, mas volta a repetir o xingamento. Logo depois, Paola chega e estranha a presença de Angélica, perguntando o que ela estava fazendo ali. Angélica responde que apenas tinha ido visitar, mas que já estava de saída, e vai embora sem se prolongar. Assim que ela sai, Paola pergunta aos pais o que eles haviam feito com Angélica, e Inês garante que nada, mas explica que Anacleto chamou Augusto de forma ofensiva. Anacleto, por sua vez, questiona se realmente havia mentido no que acabava de dizer. Angélica, caminhando pela rua e refletindo sozinha, reconhece que Augusto pode até ser o que Anacleto o chamou, mas mesmo assim continua sendo seu marido, e por isso não aceita ouvir tais palavras sem reagir. Paola comenta que Angélica é uma mulher muito bonita e que, no fundo, não teve culpa de nada do que aconteceu, enquanto Inês reforça para Anacleto que Angélica é apenas uma vítima do bastardo e não a culpada. Paola questiona se a verdadeira mulher enganada não seria ela própria, e não Angélica, e completa revelando que, depois de conhecer Angélica pessoalmente, perdeu completamente o encanto pelo Dr. Augusto, sentindo apenas pena dele. Anacleto pergunta se há algum cabimento nisso, mas Inês afirma que compreende perfeitamente o que Paola está dizendo e confessa que até ela mesma acabou sentindo pena de Angélica. Anacleto pergunta se Paola pretende arrumar outro homem casado, mas Paola se irrita e pede para que ele não fale besteiras. Enquanto isso, em outra conversa, Francesco diz a Marco Antônio que seriam necessários alguns contos de réis para que Paola conseguisse iniciar sua fábrica de macarrão, ao que Marco Antônio argumenta que pode ser arriscado, mas Francesco responde que nesta vida quem não arrisca não petisca. Marco Antônio observa que parece haver um grande encantamento de Francesco por Paola, mas Francesco pede que ele pare de falar besteiras e vá trabalhar, encerrando o assunto. No entanto, Francesco suspira e admite para si mesmo que gostaria muito de ajudar Paola, revelando seus sentimentos mais íntimos e sua vontade de vê-la prosperar. Marco Antônio e Francesco chegam em casa depois de mais um longo dia, e Francesco comenta com Marco Antônio que se inquieta com a situação de Paola, principalmente pelo fato de ela não ter nenhuma experiência no ramo de negócios, algo que para ele é essencial, mas Marco Antônio rebate dizendo que o pai fala sempre sobre o mesmo assunto, repetindo-se constantemente, e que demonstra sua fixação. Nesse momento, Paola intervém, lembrando que existem muitas fábricas de macarrão na cidade, o que torna sua ideia inviável. Mas Anacleto corta a filha, dizendo que ela está com uma ideia completamente maluca na cabeça, enquanto Inês, tentando amenizar, comenta que Paola sozinha também pode estar se iludindo. Anacleto insiste dizendo que Paola não sabe o que significa, de fato, uma fábrica e a dimensão de administrar algo assim. Paola levanta a possibilidade de o pai vender os cafezais para ajudá-la a realizar esse plano, mas Anacleto se irrita profundamente e diz que ela enlouqueceu de vez. Inês então intervém, pedindo que Paola volte com eles até a fazenda, mas Paola questiona essa proposta. Anacleto responde de forma dura, alegando que uma mulher solteira deve morar com os pais, algo com o qual Inês acaba concordando, reforçando a visão tradicional.
Paola afirma que prefere fingir que não está ouvindo nada e declara que não vai voltar para a fazenda alguma. Anacleto repete que ela irá sim, nem que seja arrastada à força, acrescentando que, se não obedecer, ele irá embora e fingirá que nunca teve filha nesta vida. Ao que Paola, decidida, responde que a porta da casa está aberta para ele. Enquanto isso, Francesco comenta que ajudou muitas pessoas ao longo da vida e se pergunta por que não haveria de ajudar mais uma. E Marco Antônio responde que isso é verdade. Nesse momento, Juliana desce as escadas e pergunta a Marco Antônio se ele foi ver a casa que pretendiam, mas ele admite que não encontrou nada que servisse para eles ainda. Juliana ressalta que não quer continuar vivendo ali e Marco Antônio tenta tranquilizá-la, garantindo que ainda naquela semana resolveriam o assunto. Francesco assegura que quer ver seu neto, mas Marco Antônio rebate, meio impaciente, dizendo que o pai só fala do neto o dia inteiro. Juliana confessa que não aguenta mais viver naquelas condições, mas Marco Antônio pede apenas mais alguns dias de paciência. Juliana insiste que não voltará para Marco Antônio enquanto Janete permanecer na casa, e ele fica pensativo e perturbado com a situação. Em outro momento, Maria, ao servir a mesa, diz que o pão é de linguiça, e Rosana comenta que a cada dia Leonor aparece com uma novidade diferente. Mateu intervém dizendo que Leonor é uma grande cozinheira, como quase todas as italianas, e Gomesindo, sem perder a chance, ressalta que eles também possuem boas cozinheiras. Leonor então coloca alcachofra na mesa, e Maria explica a Gomesindo do que se trata. Gomesindo pede para tirar a flor da mesa, mas Maria insiste para que ele prove antes de criticar. Mateu diz que provará, e nesse instante desce Rosana, afirmando que se ela não gostar, ele comerá por ela. Maria questiona como se come aquilo, e Mateu ensina o modo de comer. Rosana prova e, surpresa, admite que realmente é bom. Gomesindo pede para colocarem um prato ao lado dele e, ao experimentar, reconhece que não é tão ruim assim, mas ainda questiona a ideia de comer uma flor, acrescentando que na Itália deviam passar por necessidades para comerem desse jeito. Leonora, sem se ofender, diz que um dia ele aprenderá a comer bem. Nesse instante, Janete pergunta a Mariana por que não a avisou que o almoço já estava servido e em seguida acomoda-se à mesa. Juliana anuncia que irá comer no quarto com seu filho e Marco Antônio decide acompanhá-lo. Janete comenta que entende por que não foi chamada, alegando ser considerada uma pessoa não grata na casa, mas Francesco, tentando apaziguar, afirma que fará companhia a Janete e que esse será um sacrifício que ele aceita fazer. Juliana comenta com Marco Antônio que ele deveria ter ficado na mesa, afinal Janete é sua mãe, mas Marco Antônio responde que não tem mais mãe desde o dia em que ela levou o filho deles embora. Juliana pede para Marco Antônio encontrar uma casa para que possam sair dali e viver apenas com o filho, e Marco Antônio escuta atentamente. Logo depois, já no quarto, Marco Antônio almoça com Juliana, compartilhando o momento a sós. Enquanto isso, Maria comenta com Rosana que ela precisa comer alguma coisa, pois não pode continuar daquele jeito. E Rosana confessa que não consegue mais entrar na cozinha, pois o cheiro lhe embrulha o estômago. Maria compreende, dizendo que é assim mesmo apenas no início, e logo depois muda de assunto, revelando que fica pensando em Angélica sozinha em São Paulo. Rosana responde que acredita que ela esteja bem e pede para Mateu colher alguns limões, dizendo que está com desejo de limão. Em outro ambiente, Augusto chega em casa e logo chama por Angélica. Ele a procura pela casa até encontrá-la no quarto e, sorrindo, mostra que trouxe as ameixas que ela queria. Angélica, surpresa, conta que sonhou com as ameixas a noite inteira. Augusto diz que vai almoçar, mas Angélica explica que não preparou nada, pois passou o dia enjoada e não conseguiu cozinhar, pedindo desculpas. Augusto, sem saber o que fazer, pergunta como proceder e Angélica sugere que ele almoce em um restaurante, dizendo que vai se arrumar para acompanhá-lo. Mais tarde, Janete pergunta se alguém a levará até o navio e Francesco prontamente se oferece. Marco Antônio deseja a Janete uma boa viagem. Mariana também reforça os votos e Janete, em tom de autoridade, pede para que todos obedeçam à nova patroa. Mariana, em seguida, comenta com Marco Antônio que acredita que Janete irá adorar voltar para Paris e ele responde que tomara que ela fique por lá. Marco Antônio acrescenta que, por um tempo, todos ficarão livres de Janete. E Juliana pergunta se ela ficará distante até a casa deles ficar pronta, ao que Marco Antônio responde que sim, que será por 1 ano. Então, no momento de ternura, Marco Antônio declara seu amor por Juliana e a beija com intensidade.